Fala pessoal, tudo bem? A gente vai trabalhar aqui a nossa revisão, os principais pontos que a gente precisa levar para a nossa prova, né? Essa revisão vai abranger conteúdos tanto do processo tributário quanto da legislação tributária, tá? Nas legislações ali, nas disposições que são comuns, né? A gente vai trabalhar aqui PAT, vai trabalhar Código de Defesa do Contribuinte, vai trabalhar alguma coisa também de parcelamentos, infrações, né? Além de nossos impostos, né? ICMD, IPVA e principalmente ICMS, tá? Como que eu optei por fazer essa revisão, né? Nada melhor do que a gente utilizar a última prova, né? A gente teve uma prova em 2018 para auditor. A gente vai utilizar as questões da última prova para fazer a revisão, com alguns pontos ali que eu achei importante também elencar, né? Não é porque caiu na última prova que vai se repetir nessa prova, né? Então a gente também precisa estudar alguns pontos que não estavam na última prova, mas as questões elaboradas são um bom indicador, né? Na última prova a gente teve questões de praticamente todo o conteúdo programático, né? E eu creio que isso também não será diferente, tá bom? Não vai perder mais tempo, vamos aqui para nossa tela e começar a analisar aqui algumas situações, tá? Gente, eu vou começar falando do nosso ITCMD, né? Nosso ITCMD. Não vou aqui, não vai ser uma aula, não vou aqui explicar novamente o nosso imposto, né? Mas algumas coisas que podem ser cobradas, tá? Então, primeira, o que é importante a gente levar para nossa prova, né, gente? A gente tem situações de imunidade, de isenção e de não incidência, tá? A imunidade, ela imita muito o que está na Constituição, né? Então, a imunidade dos impostos lá da Constituição, ela se repete, né? Vai abranger os entes públicos, os templos, os partidos, né? As entidades sindicais e as instituições de assistência social e de educação, tá? Que não tenham fins lucrativos. Percebam, gente, que é bem repetitiva essa parte, né? Então, principalmente essas condições aqui do parágrafo 4º, né? Que falam aqui sobre vamos começar a nossa revisão aqui, então, gente, falando sobre começar a nossa revisão, então, gente, falando sobre o ITCMD, né? Vamos começar a nossa revisão, gente, falando sobre o ITCMD, né? Como eu falei nas aulas, né, a principal dificuldade desse imposto está exatamente no direito civil, não tanto na legislação, né? Mas a gente tem algumas coisas que podem ser levadas para provas, tá, gente? Tem as imunidades, isenções e a não incidência, né? Qual é a principal diferença entre elas, né? Que as imunidades, elas reproduzem o que está lá no texto constitucional, né?
Então, as imunidades lá de impostos, né? Imunidade recíproca, a imunidade aqui religiosa, né? A imunidade de partidos políticos, elas se repetem, tá? A gente estudou isso lá no direito tributário, o nosso regimento, o nosso regulamento aqui do TCMD basicamente reproduziu, tá? Gente, atenção aqui para esse parágrafo 4º, tá? Essas condições, né? Não distribuir em parcelas, aplicar integralmente, né, na manutenção dos objetivos e manter a escrituração de receitas e despesas, tá? Isso aqui vale tanto para partidos, quanto para sindicatos, quanto para as instituições de educação e de assistência social, tá bom? Outra coisa, gente, patrimônio relacionado às finalidades essenciais, né, de cada um deles. Então, o TCMD, né, essa imunidade, isso vale para qualquer imunidade de impostos, né? A gente tem que estar sempre vinculando o fato gerador daquele tributo, né, do imposto, com as finalidades, né? O TCMD, como ele é um imposto de doação de bens móveis e imóveis, né? Se eu faço a doação ali de um carro, né? Esse carro tem que ser utilizado aqui nos objetivos da instituição, né? Daí ela vai fazer o requerimento ali de TTD, de isenção, né? Aliás, nesse caso aqui, de uma imunidade. E a gente vai analisar essa documentação aqui e vai deferir a não incidência do imposto ali, tá bom? As isenções, gente, é onde a gente precisa ter mais atenção, tá? Eu separei algumas isenções aqui, onde podem vir cobradas, né? O que pode ser cobrado aqui, trabalhando o texto das isenções, né? Gente, aqui, ó, essa isenção de R$2.000, né? Eu fiz uma doação de R$2.000 para algum familiar, até para pessoa que não é familiar, tá? Isento de TCMD, tá? Mas lembrando que se for recorrente, né? Se todo mês eu fizer essa doação de R$2.000, né? Elas vão ser somadas para fim de cálculo do TCMD, tá? E vai acabar incidindo. Então, como hoje acontecer isso, faz 6 meses que eu doei um valor, agora eu fui preencher uma nova DF e veio imposto a pagar. Por quê? Porque ele está somando, né? Ele somou 2.000 da última doação com 2.000 dessa nova doação, tá? Então aqui, caso seja recorrente, vai ser somado. Isso aqui é importante, tá? Aqui, gente, é o donatário ou cessionário, quem está recebendo, né? Quem está recebendo, desde que seja entidade, utilidade pública estadual. Tá? Aqui dos programas de construção de moradia, né? De assentamento de sem terras, tá? Lembrar que pode ser tanto a entidade que está executando o programa, né? Quanto os beneficiários, né? Aqueles que estão recebendo ali, enfim, o seu pedaço de terra, está recebendo a sua moradia, tá bom? O nosso inciso 7º aqui fala sobre bens móveis, nesse caso é uma lei de incentivo à eletricidade, né? A geração de energia elétrica e tal. A gente não precisa saber da lei, mas só para realmente se cair alguma coisa nesse sentido, a gente sabe o que se trata, tá? E a regularização fundiária também, tá? Isso aqui é fundamental, tá? O integrante da família com renda mensal até 5 salários mínimos, tá? Que seja destinado para uso próprio e da sua família. Então, perceba que a gente tem aqui uma isenção condicionada, né? Tem que ser comprovada essa situação, né? Então, não basta ser beneficiário, ele tem que ter essa questão de renda e tem que também ter a destinação do imóvel, tá bom? A não incidência, né? Então, a gente sempre eu sempre faço aquele desenho, a gente tem 2 campos aqui, né? Tem o campo da incidência e da não incidência, né? Na incidência, a gente tem a questão da isenção, né? Onde ela é excluída. E na não incidência, não pode nem ser considerado, tá? Então, aqui o nosso ICMD, ele traz 2 casos, né? Os rendimentos havidos após o falecimento. Por exemplo, o de cujos ali, o falecido, ele tinha uma casa de aluguel, né? O inquilino continua a pagar o aluguel mesmo após o falecimento. Nesse caso, esses rendimentos, eles já vão ficar lá no monte para ser depois partilhado, né? Então, não faz sentido ter o ITCMD sobre esses bens aí, tá bom? Outra coisa, a renúncia pura e simples, tá? A sucessão aberta. A sucessão aberta quer dizer que a pessoa faleceu, né? É a morte.
Acontece, isso é muito comum, né, no direito de família. Então a gente tem lá alguns irmãos, um dos irmãos cuidava da mãe, cuidava do pai, né? Nesse caso, se abrir mão para aquele irmão, né, dos bens, haverá ITCMD. Mas se ele renuncia a favor do monte, né? Então, eu não quero a minha parte. A gente teria ali, né, uma, duas, três, quatro, cinco irmãos. Eu não quero a minha parte. Eu vou devolver para o monte, para o bolo, e esse bolo vai ser dividido para 4 pessoas. É uma situação de não incidência. Eu abro a mão da minha parte, mas eu quero dar aqui para o meu irmão. Nesse caso, vai ter ITCMD aqui e vai ter ITCMD aqui, tá? Então, diferenciar, né? Tem que ser a renúncia pura e simples, ou seja, não pode ter algum condicionante, algum vício de vontade ali, né? E tem que ser a favor do monte, tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui da última prova, né, gente? Irineu faleceu em 2018, tendo deixado a 6 filhos um patrimônio de 228 mil reais e nenhuma dívida a ser paga. Por que eles falam que não tem nenhuma dívida a ser paga, tá, gente? Por quê? Porque se você tiver que pagar a dívida com os bens ali do espólio, isso vai ser reduzido da base de cálculo do ITCMD, tá? O processo de inventário ocorreu na comarca de Florianópolis e sua filha Renata foi inventariante. Gente, importante a gente ter essa noção, né? Quando fala que o inventário ocorreu em Florianópolis, tá? A gente vai ter todos os bens móveis, nesse caso, né? Para o ITCMD para Santa Catarina, tá? E quando fala que o imóvel fica localizado, por exemplo, se fosse Florianópolis, também para Santa Catarina, né? Então, bens móveis onde foi aberto a sucessão, né? O processo de inventário, aliás, e nos bens imóveis onde fica a localização do imóvel, tá? E aqui vai contar uma historinha, né? O ITCMD sempre tem essa característica de prova, contar uma historinha ali. Percebam que ele deixou, além da legítima, alguns legados, né, gente? Então, quando a gente tem uma herança, tá? A gente tem duas partes ali. Uma parte que é a legítima, isso aqui está em lei, não dá para abrir mão, né? E uma parte onde o falecido pode fazer disposições, né? Então, ele pode dividir ali os bens de maneira, inclusive, desigual, tá? Então, 50% é por lei, e os outros 50% ele pode dispor, tá? Então, aqui percebam, ele tinha 6 filhos, né? Do patrimônio dele, 50% já ficou para os 6 filhos, né? Vai ser dividido entre os 6 filhos. E os outros 50% vão ser divididos de acordo com o que ele dispôs em testamento, né? Então perceba aqui, Renata, Edgar, Dalva, Lúcia, Melita e Roberto. Perceba que ele tinha 6 filhos, mas a gente tem 7 beneficiários aqui, né? Esse Amadeu aqui, que ele é um sobrinho, tá? Ele não participa da legítima, nesse caso, né? Poderia ter participado se ele fosse filho de algum desses aqui e fosse falecido, enfim. Mas da partilha testamentária dele vai participar, tá bom? Então, o que a gente faz quando a gente vai analisar uma questão de TCMD? A primeira coisa, né? A gente vai ver aqui para quem que o imposto é devido. Se é para Santa Catarina, se não é, no nosso caso, né? Segunda coisa, a gente vai ver o tamanho do patrimônio. E a gente vai, dentro de cada pessoa, avaliar quais são os tipos de bens que foram deixados, né? Se são bens móveis ou imóveis, tá? Então, por exemplo, aqui, para Renata ele deixou dinheiro. Para Edgar ele deixou um título, deixou aqui o prêmio do testador, né? Que é a chamada de vintena, e deixou 25 numa aplicação. Para Dalva deixou um anel. Para Lúcio deixou ações. Para Melita deixou um terreno. Aqui é um bem imóvel, tá vendo? Por que isso aqui é importante, gente? Porque se esse bem imóvel aqui, ele não fosse em Chapecó, fosse, sei lá, no Rio Grande do Sul, esse TCMD não é devido para Santa Catarina, tá? Para Roberto ele deixou 6 mil, era um automóvel que é mais um bem imóvel, né? E para o Amadeu aqui, que era sobrinho dele, também deixou dinheiro, né? Deixou um bem imóvel, tá? Vamos avaliar caso a caso, né? Então, como eu tinha explicado ali, a gente tem que ter algumas informações, tá? Na prova. Sempre a localização do inventário, né? A localização do inventário, ela é importante para a gente saber para onde que vai o TCMD no caso de bens móveis, né?
E também, aqui ele falou que tinha um testamenteiro, tá? O que é o testamenteiro? É a pessoa que vai ser responsável por executar os atos ali da disposição de vontade do falecido, né? Normalmente ele tem uma remuneração, tá? Aqui ele fala, ó, ele recebeu 5 mil reais a título de prêmio, né? E essa remuneração dele, ela é isenta, tá? Ela é um caso de isenção, mas ela tem um limite, né? O limite é de 5%. Então, se ele recebesse aqui até 5% de 228 mil, né? Ele teria isenção desse valor, tá bom? Isso aqui é importante, a gente vai depois responder algumas questões a respeito disso. Outra coisa, importa quem é o declarante, quem é o inventariante, quem é o declarante depois para fazer a declaração, a DF, né? Não importa, tá, gente? Não importa. O sujeito passivo, voltando ali para nossa, vamos fazer a nossa questão, a gente viu o caso prático ali, vamos fazer uma questão. Então, caso o Irineu não tivesse feito testamento algum, o inventário tivesse processado extrajudicialmente no próprio estado de Santa Catarina. Percebam, gente, por que é importante, né, a questão do inventário novamente? Porque é no estado onde ele é aberto, onde ele é processado, tá? Na questão dos bens móveis. Então, Renata seria a única contribuinte? Falso. A gente já sabe que não, porque todos os herdeiros ali, eles vão pagar, né? Os herdeiros estariam isentos de TCMD? Falso, né, gente? A base de cálculo do imposto teria uma redução de 10%? Não, tá? A gente tem uma redução, uma previsão de redução de base de cálculo de 50% nos direitos reais, tá? Lá, por exemplo, no usufruto. Então, eu comprei um terreno, eu vou deixar esse terreno para minha mãe utilizar ele, né? Ela vai ter o direito a usar aquele terreno, enfim, aquela casa até ela falecer. Nesse caso, eu vou pagar 50% quando eu criar esse usufruto e 50% quando eu extinguir, tá? Então, aqui está errado também. O prazo para pagamento do imposto devido não poderia ser inferior a 180 dias. Gente, no caso do ITCMD, tá? Esse prazo aqui, ele é de 30 dias, tá? A gente tem a DF ela é uma declaração que o próprio sujeito passivo preenche, né, e coloca as informações ali da transação. Preencher essa DF, ela já sai com o DARE, esse DARE sai com prazo de 30 dias, tá? Isso aqui também está errado. Em nada se alteraria a condição do sujeito ativo do Estado. Perfeito, tá? Então esse aqui é o nosso gabarito. A gente já sabe que bens móveis é onde é realizado ali o inventário, bens imóveis é a localização do bem, tá bom? Estamos aqui sobre o mesmo caso, né? Tendo em conta essas informações, a isenção do ITCMD, né? Perceba uma questão de isenção. No anel recebido por Dalva, no terreno recebido por Amelita, no prêmio do testamenteiro, no automóvel e no anel. Gente, a gente sabe que a gente conversou, né? Que a nossa isenção aqui é o testamenteiro, né? Limitado sempre a 5% do valor da herança, tá? Mas vamos entender um pouquinho por que os outros casos não entraram na isenção, tá? O Edgar, ele recebeu 5 mil em dinheiro, né, a título de testador, e 25 a título de legado. Gente, lembrando que os valores em dinheiro, né, os legados, até 2 mil reais, tá? E caso seja sucessivo, né, eles vão ser somados, tá bom? A Melita, a Melita recebeu um terreno, né? Ela recebeu um terreno, 18 mil, usado como estacionamento. Então, olha só, gente. Lembra das 3 condições? Tem que ser moradia própria, ela não pode ter outro imóvel, né? E tem que ser o valor até 20 mil reais. Percebam que foi usado como um estacionamento, né? Então não é utilizado para moradia própria, tá bom? Por isso que não é um caso de isenção, beleza? E agora o valor do ITCMD devido por cada pessoa, tá? E aí a gente vai ter que fazer cálculo, não tem como escapar, tá bom? Então, o que a gente tem que... Qual é a principal pegadinha aqui da prova, né? É que ele tem o bolo, e o bolo é dividido em 2 pedaços, né? A parte que é a legítima, né? Que a gente chama de legítima, e a parte que é a testamentária, tá bom? Então, a gente
Tem que só tomar esse cuidadinho aqui na hora da prova. E como é que a gente calcula a legítima, né? A gente vai pegar o valor total dele ali, que é o 228, vai dividir por 2, né? A gente vai achar o 114, né? A gente vai achar aqui o nosso 114 e depois a gente vai ter que dividir isso aqui por 6, né? Tinha 6 filhos ali, tá? Então isso aqui vai dar 19, né? Então essa aqui, além de cada quinhão que eles receberam lá no testamento, a gente teria que somar o 19, tá? Essa aqui é a pegadinha dessa questão, tá bom? Então, como eu acabei de explicar, a gente tem a legítima, né, 19 mil para cada um, e a testamentária que vai ser de acordo com as disposições ali do testamento, né? Lembrando, gente, né? No caso do Edgar aqui, os 5 mil está isento, tá? Eu fiz a divisão para ficar um pouco mais visual, né, gente? O que é importante a gente lembrar aqui, tá? Que o Edgar tem essa parte que é isenta e que o Amadeu, ele é um colateral, tá? Qual é a diferença de ser um colateral ou ser alguém na linha, um parente na linha reta, né? É exatamente a questão da alíquota, tá? Então, o colateral sempre vai pagar 8%, né? E quem está na linha reta vai pagar 1, 3, 5 e 7, tá? Vai ser o TCMD progressivo, tá bom? Então, essa é a principal diferença. Lá falou que é sobrinho, que é tio, que é primo, que é cunhado e tal. A gente já tem que ver se ele está na linha reta ou na linha colateral, né, gente? Linha reta pai, filho, avô, né? E os colaterais são tio, sobrinho e tal. Então, o que eu acabei de explicar, tá? Só para a gente saber, a gente tem ali umas alíquotas, né? Até 20 mil, 1%, de 20 a 50, 3%, de 50 a 150, 5% e acima de 150, 7%, tá? Vamos calcular cada pessoa aqui. Olha só, vamos lá. O Amadeu, né? O Amadeu, ele fala que ele recebeu 3 mil e que ele era um colateral. Então, a gente vai fazer 3 mil vezes o 8%, né? 240. A Renata, uma das filhas, recebeu, lembra do 19, que é a nossa parte legítima, e o 50, que é a parte testamentária, tá? Então, a gente tem que somar os dois. Gente, até 20 mil, 1%, tá? De 20 a 50, a gente paga 3%, tá? Depois a gente soma os dois valores, então daria 1.670. O Edgar aqui, inclusive, aparece duas vezes, né? O Edgar, ele vai ter 5 mil que é isenção, então não entra na conta, né? 25 mil que é a testamentária e 19 mil que é a legítima, tá? Então é sobre 44 mil que vai ser calculado. 20 mil vezes 1%, 24 vezes 3%, 920, tá? A Melita também é filha, né? Ele tinha 6 filhas, 19 da legítima, 18 da testamentária, né? Que é aquele terreno, 37 mil, de novo. 20 mil vezes 1%, 200, 17 vezes 3%, 510, tá? Então aqui é o nosso gabarito, a letra D, né? Um cálculo rápido, gente, para a gente fazer, né? Se a gente pegar um valor alto lá na prova, 1 milhão, 500 mil, né? 300 mil, a gente faz a seguinte conta, tá? A gente já parte lá, a gente já faz 7% do que passar de 150 mil, tá? Então vamos pegar aqui o exemplo aqui de 500, né? Vou pegar aqui o exemplo de 500, tá? 350 mil, né? Passa de 150 mil. Esse valor aqui, a gente vai multiplicar ele por 7%, tá? Vai dar 24.500. E vai somar com essas três faixas aqui, ó, com 6.100, tá? Daria 30.600. Então, 1% até 20 mil vai dar 200, a segunda faixa vai dar 900, a terceira vai ser 5 mil. Então, se a gente gravar que aqui já tem 6.100, tá? A gente só faz essa conta do que passar dos 150 mil. Ah, professor, eu não lembrei do 6.100, a gente vai fazer a conta normal, né? Então, vai fazer 20 mil vezes 1%, né? Vai fazer ali
É de 20 a 50, né? Então é o 30 mil ali, vezes o 3%, e é de 50 a 150, então aqui daria 100 mil, né? 100 mil vezes 5%, tá? A gente vai chegar a esses valores aqui, e aí como passaria ali o que passou de 150, a gente aplica a alíquota máxima. Lembrando, gente, que é a linha reta, tá? É linha reta, não é o colateral. O colateral é sempre 8%, já se fosse aqui, por exemplo, 500 mil, né? O colateral daria 40 mil de ITCMD, não precisaria fazer a progressividade, beleza? Aqui explicando um pouquinho o que a gente tinha comentado aquela questão, né? Importante, tá, gente? O prazo do ITCMD, ó, é 30 dias, tá? 30 dias do envio da DIEF. Então, a DIEF ela é a nossa declaração, o sujeito passivo mesmo que preenche, né? O físico parte do pressuposto ali que está correto, depois ele vai avaliar a situação, né? O próprio sujeito passivo preenche a DIEF, já gera a nossa DARI, né? Com prazo de 30 dias, beleza? Uma questãozinha aqui sobre parcelamento, tá? De acordo com o regulamento do TCMD, o crédito tributário poderá ser parcelado. Gente, eu fiz um esqueminha aqui para a gente entender melhor o ITCMD, e todos os impostos, mas o ITCMD a gente só tem dois parcelamentos, tá? Um de 12 e um de 24. Declarou 12, né? Precisou de notificação 24. Por que a notificação é maior o prazo, tá? Porque normalmente o valor fica maior, né? Vai entrar multa ali, vai entrar juros, né? Então, nesse caso, se o fisco precisou fazer a notificação, aumenta o prazo para 24 vezes, tá? Em 30 prestações a gente já risca, 60 a gente risca, em 36 a gente já risca. Então, a gente já matou 3 aqui sabendo que o TCMD é 12 e 24, né? Letra C, o pedido de parcelamento do imposto será considerado aprovado no ato da quitação da primeira parcela. Perfeito, tá, gente? Não é quando gera DARI, não é quando entrega DF, é quando paga a primeira parcela. Essa primeira parcela com vencimento de 30 dias. Tratando de pessoa natural, pobre, será concedido parcelamento extraordinário. Gente, a parcela mínima é 150, tá? A parcela mínima do TCMD é 150. Aqui fiz um esqueminha para a gente entender mais ou menos como é que funciona o parcelamento dos nossos principais impostos, tá? O IPVA a gente paga em 3 vezes, de acordo com o final da placa. Quem é de Santa Catarina sabe disso, né? Então, a minha placa lá, por exemplo, ela é final 10, né? Minha placa é final 10, então é o final 0. Então, a gente vai poder pagar ali 10, 11, 12, né? Minha placa é final 1, então vai pagar janeiro, fevereiro e março, tá bom? Já as embarcações, elas sempre pagam janeiro, fevereiro e março. O ITCMD, então, é 12,24, tá? O ICMS, ele tem uma série de parcelamentos, aqui caiu em prova, tá? A gente tem que gravar o seguinte, os prazos da notificação fiscal, tá? O parcelamento ali da notificação fiscal, que é 60, esse aqui é bem importante. E na última prova caiu isso aqui, ó, de 84, perceba que era um número um pouquinho diferente, né? No caso de recuperação judicial, tá bom? Aqui são as autoridades que podem conceder esse parcelamento, né? E aqui na dívida ativa, perceba que a gente tem a participação da PGE, né? E não tanto da Fazenda. Já aqui na denúncia espontânea, que é a declaração do sujeito passivo, né? Na notificação, a gente tem a participação do gerente e da DIAT, tá bom? Então, aqui reforçando, né, gente? Parcela mínima 150. Quitação da primeira parcela é o que é, né, aprova o parcelamento, 12 e 24 prestações, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho de IPVA, gente. De acordo com a lei de IPVA, não será exigido IPVA, tá? A gente tem uma série de isenções de IPVA, né? De novo, tem a questão das imunidades lá, mas a gente vai focar sempre aqui na nossa revisão na parte de propriedade, né? Quais são os tipos de veículos automotores que não são tributados, tá?
Primeira coisa, tá, gente? Pra gente já matar na hora da prova. É sempre um veículo por pessoa, tá? Então, sempre que tiver 2 veículos e tal, a gente esquece. É sempre um veículo por pessoa. Segundo, é, a questão aqui do tempo de fabricação são 30 anos, tá? São 30 anos. A ambulância, ela não tem essa questão, um veículo por hospital, público, privado, não, só fala ambulância. Então, qualquer tipo de ambulância, né? A letra B é nosso gabarito. Mas para a gente detalhar um pouquinho, vamos entender cada artigo, como é que ele está na lei, né? Então, falando aqui das nossas isenções, da não incidência do IPVA, né? De novo, gente, igual o TCMD, né? Religiosas, partidos, né? Aqui é essa parte dos consulados. Lembrando que tem as fundações, tem imunidade recíproca, né? As APAES, tá? As APAES é importante. Aqui é uma diferença do ITCMD. E o Corpo de Bombeiros Voluntários. Tá? Aqui não é o Corpo de Bombeiros do Estado, né? É o Corpo de Bombeiros Voluntários, tá? A gente tem muito aqui em Santa Catarina. Cidades que não tem o batalhão do Corpo de Bombeiros, mas tem ali os voluntários, tá? E sobre as propriedades, né? Os tipos os objetos que não são tributados, tá? Como a gente viu, ambulância, qualquer ambulância. A máquina agrícola, tá? Mesmo que trafegue em via pública, então a gente vê um tratorzinho lá, às vezes, passando pela rua, né? Ele continua sendo isento, tá? Mesmo que ele passe por vias públicas. Embarcações para pesca artesanal e para indústria pesqueira, tá? Não é, então aqui não é lancha de lazer, por exemplo, tá? O táxi, né? Aqui não fala em Uber, não fala em outra coisa, é o táxi, tá? O veículo terrestre a ser dirigido exclusivamente por motorista com deficiência física, tá? Lembrando que é o seguinte, cara, se ele passar esse veículo para outra pessoa, acabou a isenção, né? O F, veículo terrestre, nacional, estrangeiro com 30 anos, tá? Então, cuidado, quem estuda para outros físicos aí, cada estado tem ali a sua regra, tá? Em Santa Catarina são 30 anos, então são veículos bem velhos, né? A gente vai gravar aqui em 1991, tá? Ônibus e micro-ônibus utilizados exclusivamente em linha de transporte urbano de passageiros, tá? Dentro da mesma área metropolitana. Então, a gente não está falando aqui, por exemplo, de ônibus de turismo, ônibus de excursão, né? Está falando do transporte urbano, tá? Veículo de 2 ou 3 rodas são as motos, né? Com cilindrada não superior a 200 cilindradas, né? Lembrando o seguinte, no caso de moto, não pode ter multa, tá? Levou multa de trânsito, vai ter que pagar IPVA, né? Então é punido 2 vezes. Essa questão aqui do furto e roubo, isso lembrando isso aqui, a gente tem que rever na lei também, né? Os procedimentos ali, a partir de quando que não é devido, a partir de quando que volta a ser devido, tá? Então acontece muito aqui no FIS que a gente tem processo de restituição do IPVA, porque o sujeito passivo pagou o ano inteiro e teve o veículo roubado. Então ele pede ali a restituição dos meses que o carro teve roubado, e caso ele não tenha recuperado o carro, né, todos aqueles meses que ele não teve com a propriedade de fato do bem. Tá? Os veículos 2 e 3 letras são aqueles veículos de colecionador. Tá? Olha só, e a K é importante, né? Veículo terrestre equiparado com motor de cilindrada de 2.000 centímetros cúbicos. Então é carro 2.0, tá? Não pode ser acima de 2.0. De propriedade de pessoa com deficiência física, né? Enfim, o autista, deficiência visual, mental, pode ser dirigido por terceiro, tá? Então, qual é a diferença, né? A diferença do E, o deficiente que dirige o carro, né? No K, ele pode ser dirigido por terceiro, né? Então, às vezes é o pai que dirige o carro por filho, para levar, né? Enfim, ele coloca o carro no nome do filho, né? E aí ele não paga o IPVA, tá bom? Sempre, gente, é um veículo, tá? Tanto no E quanto no K é um veículo. Então, como a gente já tinha comentado, né? Não tem essa limitação, é um veículo para cada um, 30 anos e 2.000
centímetros cúbicos, né? O carro 2.0, tá bom? Vamos fazer mais uma questãozinha aqui, ó. A empresa Silva e Selva adquiriu em 15 de março um veículo. Sempre vai contar uma historinha, né? Você faz os enunciados bem grandes, que é para atrasar bastante o aluno, né? Para ele perder tempo ali lendo a historinha. Para um veículo nacional, para o seu estabelecimento situado no município de Lages. O valor inicialmente pedido foi 162, mas depois de muito barganhar, a empresa conseguiu uma redução. O documento foi emitido dia 22 de março por 150 mil. Valores que foi efetivamente pago ao estabelecimento. O veículo foi retirado do estabelecimento dia 26 de março. Gente, ele quer saber quanto é que é o IPVA devido por essa operação aqui. O que a gente precisa saber para resolver isso aqui, tá? A primeira coisa é a alíquota, né? A alíquota para veículos, tá? Para carros utilitários é 2%. Segunda coisa, a nossa base de cálculo, né? Gente, a base de cálculo vai ser o documento fiscal de venda, tá? Vai ser o valor da venda ali. Seria 150 mil. E o fato gerador, né? O momento do fato gerador. Para a gente importa o mês, né? Então aqui ele fala vários dias aqui, mas o que importa é que é o mês de março, né? Então se no mês de março ele usou o carro um dia, ele paga IPVA de março, tá? Então aqui não é proporcional. Então a gente vai ter que fazer um cálculo aqui, a gente não vai considerar nem janeiro e nem fevereiro, tá? No nosso cálculo. A gente vai calcular o IPVA anual e vai fazer esse redutor, né? Vai dividir por 12. Vai dividir por 12 vezes o número de meses que ele ficou com o carro, tá? Dividido por 12 vezes 10. Para a gente não se alongar muito aqui, eu já deixei a conta resolvida, né? Então era 950 mil, a alíquota de 2% porque é um carro utilitário, né? Ele usou 10 meses dividido por 12, tá? Então nesse caso aqui a nossa resposta seria letra A, 2.500. Mais uma questãozinha aqui. Uma empresa de Joaçaba, contribuinte do ICMS, apurou declarando o imposto nos termos da legislação aplicável, mas não pagou no prazo. Então aqui, gente, é uma questão de parcelamento, um pouco de dívida ativa, tá? Para o nosso cargo de analista da Fazenda, isso aqui é importantíssimo, tá? Essa lei aqui tem que estar decorada, porque é basicamente o que o analista vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar nessa questão de arrecadação. Então essa parte de parcelamento, de prazo, ele precisa estar bem atento, né? O contribuinte apurou e declarou imposto, tá? Quando o contribuinte declara o imposto o crédito já está constituído, tá? Constituído. Então a gente não precisa de lançamento. O crédito constituído tem o prazo para pagar. Se o prazo não foi pago, vai ser inscrito em dívida ativa, né? Lembrando que a gente tem a decadência antes da constituição e a gente tem a prescrição após a Constituição e antes de ser cobrado, antes de ser ajuizado isso aqui, né? Então, quando o sujeito passivo declara, não precisa mais de nenhuma postura do fisco para lançar aquele tributo, né? Então, quando fala aqui, não poderá ser inscrito em dívida ativa, está errado, tá? Não poderá automaticamente ser inscrito em dívida ativa. Todas essas aqui estão erradas. Não poderá, todas aqui, né? Ele poderá ser inscrito em dívida ativa, independentemente de notificação do devedor, tá bom? Então, isso aqui é bem importante, por exemplo, o IPVA, né? O IPVA é o imposto ali que, se tivesse que fazer o lançamento de cada IPVA não pago para inscrever em dívida ativa, isso aqui gastaria um esforço tremendo, tá? Então, lembrar, tá, gente? Apurou e declarou, pode ser inscrito independentemente de notificação. Ali está o nosso fundamento, tá? O imposto é apurado e declarado pelo sujeito passivo por determinação da legislação, não pago no prazo não estabelecido, inclusive a multa e juro, né? Poderá ser automaticamente desativa, independente de notificação, tá bom? Nossa D, né? Uma questãozinha sobre detecta, gente. Detecta também é importante, despencou na última prova, né? Despencaram questões ali de prazo, de
de citação, intimação, tá? Então vamos lá. Sobre a indagação, a intimação feita por meio de DETEC substituiria as intimações feitas com base no 225A, na intimação pessoal, por meio eletrônico, via postal e por edital. Eles concluíram após a consulta à lei. Gente, a lei mudou, tá? A lei mudou. Na época da prova, ela substituía todas elas, tá? Hoje o DETEC, ele tá no 225A. Ele tá, então lá no 225A, a gente continua tendo o pessoal, o DETEC, o AR, né, pelo correio e edital, tá? O DETEC, gente, ele nada mais é do que como se fosse um chat, um correio eletrônico, né? Onde a gente manda ali os anexos, manda as mensagens pelo domicílio, em vez de mandar uma correspondência, ou em vez de ir lá entregar para o sujeito passivo, a gente manda pelo DETEC, né? E o DETEC tem uns prazos ali de intimação, caso ele não seja consultado no período, considera-se intimado, tá? Então, ele é bem útil para o físico e também para o sujeito passivo para ter comunicações mais rápidas, né? Então, gente, aqui, ó, ele não substitui mais nenhuma, tá? Ele é uma forma do 225A, tá? Mudou isso aqui em 2019. Então, quem estudou para o último concurso tem que ficar atento a isso aqui, tá? Falando ali do 220, falando do DETEC, né, gente? Então, eu mandei a comunicação. Quando o credenciado ele fizer a consulta no DETEC, vai ser uma mensagem que tem uma notificação lá para ele está intimado, né? Caso ele não faça isso em 10 dias, quando foi enviada a comunicação, ele também ele considera-se intimado, tá? E aí o prazo sempre vai contar, excluindo o dia do envio e incluindo o dia do vencimento. Então vamos lá. Por que exclui o dia do envio, tá? Digamos que eu mande uma correspondência lá pelo DETEC às 19 horas, quando está lá fechando a fazenda, né? E o sujeito passivo só vai olhar isso aqui quando tiver no horário dele de trabalho e começa às 8 do dia seguinte. Então isso aqui prejudicaria ele, né? Por isso que a gente exclui o dia do começo e inclui o dia do final. Então se eu dou um prazo para ele de 10 dias, né? Ele tem o dia depois, né? 2, 3, 4, 5 até o 10º dia. Aí o prazo vai vencer no dia seguinte. Tá? E caiu bastante na última prova a questão de contagem de prazo, né? Gravem esse prazo aqui, tá, gente? É 10 dias, né? 10 dias sem olhar o DETEC, considera-se intimado. E aquela alteração que eu falei, tá, gente? Então, desde 2019, o DETEC, ele tá aqui, ele não substitui mais as outras, tá? Ele é uma outra forma de intimação. Uma questãozinha sobre consulta, né? A consulta a gente vai ter tanto na parte de legislação quanto na de processo tributário, tá? Então é importante. Você vai contar uma historinha, né? Como sempre ela gosta de contar uma historinha. Então ela vai lá, a empresa e tal, ela fez 4 consultas. A primeira era sobre alíquota, a segunda era sobre crédito do imposto, a terceira sobre base de cálculo e a terceira sobre ST, tá? A consulta nada mais é do que a gente contar para o fisco como é que é a nossa atuação profissional concreta, né, a nossa atividade comercial, e como que o fisco entende que a gente deve exercer aquela tributação, né? Então, poxa, eu importo cebola da Argentina. Eu devo aplicar a redução da base de cálculo ou não? Eu compro milho de outro estado e vendo internamente. Eu devo manter esse crédito, eu devo fazer o estorno. Então, são casos bem pontuais e concretos, tá? A gente tem algumas vedações da consulta. Uma delas a gente não pode fazer uma consulta sobre uma lei em tese, não é? A gente sempre faz sobre um caso concreto, né? Outras vedações, gente, olha só que interessante, né? Ele fala aqui, ó, a matéria que já estava sendo objeto de fiscalização. Gente, se já abriu fiscalização, a consulta não tem mais efeito, tá? Não adianta. Outra coisa, já fez a notificação, a consulta não tem mais efeito, tá? Matéria que foi tratada em consulta anterior, a consulta também não tem mais efeito, a não ser que tenha
é mudado a legislação, tá? Vou dar um exemplo, a gente tem ali a ST, né? Aquela restituição da ST, né? A maior, a menor. Isso aqui foi uma coisa que mudou. As COPATs, que a gente chama de a consulta de COPAT, né? As COPATs, anteriores a essa alteração aqui, elas estão prejudicadas, né? Então eu posso fazer uma COPAT nova, tá bom? E no 4 aqui, ó, matéria que tenha sido objeto de decisão proferida em processo contencioso administrativo. Gente, o contencioso a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas se já teve decisão, já teve requerimento, já teve um posicionamento do fisco, naquele caso específico, tá? A gente não pode mais fazer consulta, beleza? É interessante aqui, né? Então, é uma questão que trabalha tanto com os efeitos da consulta quanto com as vedações, né? Vamos ler as alternativas aqui, ó. Quando a referida indústria protocolizou a primeira das 4 consultas, letra A. Suspenderam-se pelo prazo de 30 dias contados do referido protocolo os prazos para pagamento do tributo. Gente, não, tá? Não é o prazo que ele não é do protocolo, né? Depois a gente vai olhar isso aqui na legislação. B. Impediu-se o início de qualquer medida de fiscalização com relação ao consulente destinado à apuração de todas as infrações. Gente, infrações relacionadas ao objeto da consulta, tá? Isso aqui está errado, não é todas. C. Suspenderam-se desde o dia da protocolização da primeira consulta até 45 dias após a ciência. Esse prazo aqui está errado. A protocolização não impediu em relação ao consulente início de medida de fiscalização destinada à apuração de infrações relacionadas à ST. Gente, certo, tá? Nosso gabarito aqui é a letra D. Por quê? Porque ela não tem efeito, né? A consulta não pode ser recebida nesses termos. Logo, ela não tem efeito. Esse aqui é o nosso gabarito. E aqui o prazo está errado, tá? Gravem esse prazo, tá, gente? Então, retomando ali, né? O que não vai ser recebida legislação em tese, né? Quando for um fato de crime ou contravenção, já tivesse sido objeto de COPAT, já tivesse sido objeto de decisão, né? Seja claramente tratado na legislação, né? Que seja motivo de notificação ou que seja objeto de uma fiscalização já iniciada. Iniciou a fiscalização, gente, não tem mais como tentar resolver de maneira espontânea, né? E aqui, gravem esse prazo de 30 dias, tá, gente? 30 dias, né? Então, eu fiz o protocolo, ela foi formulada e ela, né, fiz o protocolo. E ela está naquelas condições que ela de recebimento, né? A gente vai suspender o prazo de pagamento, tá? A gente suspende até 30 dias da ciência, da resposta, tá? Não é 30 dias da resposta, não é 30 dias do protocolo, é 30 dias após a data de ciência da resposta, tá? Nesse caso, a gente também não pode abrir fiscalização, né? E se o prazo ali estava dentro do prazo de pagamento, também não vai ter esse acréscimo de mora, tá? Os juros moratórios são juros de demora, tá bom? Então, ali a correção detalhada, né, gente, para poder voltar depois. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui. Empresa catarinense, devedora de tributos estaduais, declarados por notificação fiscal. Percebam, gente, aqui, ó, que antes a gente fez uma questão sobre o imposto apurado declarado pelo sujeito passivo. Agora é uma notificação, né? Procurou repartição, tal, para pagar. Ele quer fazer o parcelamento. Gente, isso aqui está um pouco desatualizado, mas como está na lei, né? A gente tem que responder de acordo com a lei, tá? Não é bem assim que funciona hoje, tá? O que é importante, nesse caso aqui, lá na 3938, fala-se em 10 prestações mensais, tá? 10 prestações, 10 vezes. Então, quando a gente tiver aqui, ó, o pedido apresentado, ele, né, com benefício excepcional de 36 meses. 36 meses, 36 meses, 24 meses e tal, a gente já considera errado, tá? 60 meses a gente já considera errado. Nesse caso aqui, da 3938, ela fala em 10 prestações, tá? Tá lá, ó, no artigo 70, né? O número de prestações mensais não excederá 10, tá? Tem ali algumas situações específicas, né? Onde, por exemplo,
isso aqui não é bem aplicável, né, gente? Mas a gente tem que considerar o que está na lei. Tem que ter um pedido, ele tem que apresentar uma razão ponderada, apresentar algumas informações ali, né? Para pedir esse prazo, para pedir um prazo maior, tá? Em casos especiais devidamente justificados, poderá o secretário da Fazenda alterar o número de prestações, mas até 15, tá? Hoje a gente sabe que o prazo da notificação, né, ele é de 60, né, é de 60 vezes, né? Mas, se cair de acordo com a 3938, a gente responde de acordo com a 3938, tá? Percebam que esse inspetor aqui, ó, esse aqui é um cargo que nem tem mais na Fazenda, tá? Inspetor, isso aqui nem tem. Uma questãozinha sobre o nosso Código de Defesa do Contribuinte. De acordo com essa lei. Aqui era uma questão, gente, que a gente consegue matar até por dedução, tá? Se eu não tivesse estudado a lei, eu com certeza eu teria, né, acertado essa questão aqui. Vamos lá. Começar de baixo para cima, tá? Uma dica, né, gente, que eu falo bastante nas minhas aulas lá. Na FCC é interessante a gente sempre começar de baixo para cima as alternativas, tá? Normalmente eles colocam uma pegadinha, alguma coisa aqui na A, e a gente está com pressa, está atrasado, responde a primeira ali e não analisa as outras, tá? Então eu sempre quando eu fazia a prova da FCC, eu começava daí para A, beleza? Um tributo é considerado economicamente eficiente quando sua arrecadação efetiva corresponder no mínimo 75% da arrecadação projetada. Aqui não existe, né, gente? Ele é eficiente quando ele não interfere na alocação, né? O tributo deve ser e parecer justo, atendendo aos critérios de isonomia, capacidade, distribuição de seu ônus, generalidade, progressividade e não confiscatoriedade. Essa aqui parece que está certa, vamos ver as outras. O tributo não deve ter rigidez suficiente para não responder facilmente a mudanças. Falso, né, gente? Estou com uma crise, o preço da gasolina está altíssimo, né? Eu não posso mudar de jeito nenhum a política de tributação da gasolina, posso, né? Tem que ser o contrário, tem que ser flexível, né? A administração tributária deve ter por missão maximizar permanentemente a arrecadação de tributos. Falso, tá, gente? Ela não tem que maximizar a arrecadação. Ela tem que fazer, ela pode maximizar desde que seja um custo aceitável, né? Então, se ela tiver que maximizar, gastar mais, né, aumentar muito, né, aumentar muito ali os gastos para poder estar essa arrecadação, nesse caso está errado, né? Vamos lá, poxa, eu não vou deixar passar nada, eu vou colocar mais fiscais ali para fiscalizar qualquer tipo de estabelecimento, independente do porte e tal, eu vou estar gastando mais, né, do que de repente o benefício ali. Então, a gente sempre tem que ter esse equilíbrio, tá? Letra A. Um tributo é considerado economicamente eficiente, ele promove alta arrecadação, não exclui pessoa alguma de participar proporcionalmente da arrecadação e pune com rigor, mas com justiça aquele que sonega. Falso, tá, gente? Ele é eficiente quando ele não interfere na economia, né? Ou interfere o mínimo possível. Ó, vamos ver o comentário ali, ó. Considera-se economicamente eficiente o tributo que não interfere com a correta alocação de recursos, tá? Vamos gravar isso aqui que a gente já consegue acertar várias questões, né? Sobre o parágrafo 2º, a letra B ali, ó, a administração tributária deve ser de baixo custo, quer para o fisco, quer para o contribuinte, né? Mais uma questãozinha aqui agora sobre o nosso TAT, né? Sobre o nosso processo tributário, tá? Então, ele sempre vai contar uma historinha grande ali, com várias informações inúteis para atrasar a nossa vida, né? O que vale a gente ler nesse caso aqui, né? É uma empresa que ela foi notificada, né? Enfim, foi notificada e após um tempo ela encontrou ali as provas para poder para provar que tinha sido pago aquele tributo, enfim, que ela não deveria ter sido notificada, né? Nesse caso, a gente vai ter algumas figuras, alguns recursos lá na Lei 465, tá? Gente, não existe pedido de extinção, então aqui a gente já mata duas, tá? A gente tem pedido de cancelamento, tá? Mas a gente não existe pedido de extinção, tá? Letra A, cancelamento por notificação fiscal pelo diretor de administração tributária, ouvir a autoridade lançadora em razão de notificação representar a exigência fiscal
manifestamente indevida. Essa aqui parece certa. Vamos ler as outras. Cancelamento da notificação fiscal que poderá ser interposto até o final do segundo ano subsequente ao trânsito julgado. Falso, tá, gente? Enquanto não for definitivamente julgado, né? O cancelamento da notificação fiscal pelo prazo máximo de 2 anos. Não, tá, gente? Isso aqui não, esse prazo aqui também não existe. A gente vai ver depois como é que funciona as regras, né? Então, nosso gabarito é letra A. Ó, vamos lá, nosso resuminho aqui, gente. Pedido de cancelamento da notificação fiscal. Tem que ser o DIAT ou o chefe da procuradoria, tá? Enquanto não julgada a ação judicial de cobrança. Tá? Esse é o prazo. Não tem 2 anos ali, não tem 30 dias, não tem nada. Enquanto não for julgada a ação judicial de cobrança, então percebo que é um prazo bem longo, né? Pode ser interposto esse pedido de cancelamento, tá? Qual é o objeto, né? O objeto é a notificação fiscal. Tanto a reclamação é um recurso do sujeito passivo, quanto o pedido de cancelamento tem como objeto a notificação fiscal, tá? A reclamação ela tem um prazo de 30 dias, né? Pedido de cancelamento enquanto não for julgado, tá? Quem julga a reclamação começa lá no julgador de primeira instância, o julgador de processo fiscal, né? O nosso julgador de processo fiscal. E o pedido de cancelamento é a nossa Câmara Especial de Recursos, tá? Gente, importante, tá? Esses prazos aqui, eles acontecem após ter sido a notificação fiscal, mas a gente tem uma figura chamada defesa prévia, tá? A gente tem uma figura chamada defesa prévia. É um prazo de 15 dias, tá? Então ele vai ser intimado primeiro para apresentar erros formais, né? Vamos lá, errou o cálculo, errou a identificação do sujeito passivo, né? Ele vai alegar isso aqui. E aí, após essa manifestação da defesa prévia, é feita uma manifestação, né? Uma manifestação que pode ou excluir essa infração ou elaborar a notificação fiscal, tá? Eu fiz a notificação fiscal, o sujeito passivo vai ter o direito de reclamar, né? Então percebam, gente, que a reclamação ela é um recurso do sujeito passivo, né? Ele que vai reclamar. Quem vai julgar vai ser o julgador de primeira instância. Esse julgador aqui é um AFRE 4, tá? É um AFRE que hoje é o último nível da carreira, né? E ele não faz, enfim, ele está na estrutura do TAT, mas o TAT tem as câmaras, né? Aqui o julgador ele é um julgador singular, tá bom? E mais ou menos o resuminho do que eu tinha falado ali, né? Vamos resolver mais uma questãozinha aqui da 465, gente. A lei complementar estabelece que na fase contenciosa do processo inicia-se uma apresentação de reclamação, certo? Né? Então, a fase contenciosa ela inaugura-se ali pela reclamação. Desse modo, se uma empresa tiver recebido a notificação e quiser defender, deverá apresentar reclamação. Gente, reclamação é um prazo de 30 dias, né? A gente já mata duas aqui de cara. No qual o sujeito passivo deverá alegar de uma só vez, articuladamente, toda a matéria que entender útil, juntando na mesma oportunidade as provas que possua sob pena de preclusão, ainda que fique demonstrada a impossibilidade. Falso, tá, gente? Ele vai ter que, ele faz a alegação e junta todas as provas, né? Caso seja impossível ele apresentar e tal, ele vai ter um novo período ali para apresentar durante a tramitação do processo, tá? C. No prazo de 30 dias, contados da data do sim do sujeito passivo, do ato fiscal impugnado, o qual terá efeito suspensivo, certo? O que é o efeito suspensivo, né, gente? Ele não vai ser executado aquele crédito ali, porque enquanto ele está recorrendo, está suspenso os efeitos, né? Lembra lá do nosso Modereco Copá lá? Então, isso aqui é uma causa de suspensão, né? Letra E. No qual o sujeito passivo deverá alegar toda a matéria que entender útil, podendo deixar de produzir nesse momento as provas que possui, caso prefira protestar pela juntada deles a posteriori. Falso, tá, gente? Se ele já possui, ele tem que apresentar, né? Ele só vai poder apresentar posteriormente se tiver alguma situação que impossibilite a apresentação, ou caso não existisse aquela prova naquele momento, tá?
Nosso resuminho de novo aqui. Então aqui, gente, ó, o parágrafo 4º, tá? Isso aqui é importante, pode cair em prova, né? Quando é que ele pode apresentar provas em momento diverso, que não seja na hora da notificação, né? Demonstrar a impossibilidade, matéria superveniente, ou seja, matéria que tenha mudado posteriormente, né? Ou contrapor fatos posteriormente trazidos, tá bom? Gente, quando a gente faz uma operação fiscal, é comum a gente verificar mais de uma infração fiscal daquela empresa, né, daquela situação. Então, para cada infração a gente faz uma notificação e cada notificação terá a sua reclamação, tá? Por isso que fala aqui, ó, é vedado ao reclamante reunir uma única petição, reclamação contra uma ou mais notificação fiscal. Digamos que eu tenha feito ali uma infração por deixar de submeter receita tributável, lá o nosso 52 da Lei 10.297. Eu tenha feito uma notificação para 2019, uma para 2020, né, uma para 2015. Né? Se eu fiz uma notificação para cada ano, ele vai ter que apresentar uma reclamação para cada ano. Tá? Ele não pode juntar as três aqui e alegar, por exemplo, decadência de 2015 e também queria aproveitar esses outros. Né? Então, para cada infração, a gente faz uma notificação, para cada notificação, uma reclamação. Beleza?